Podem assentar. A vontade que dá de ficar adorando ao Senhor a noite toda, né? Muito bom quando você se posiciona em verdadeiro espírito e atitude de adoração a Ele. Foi para isso que Ele nos criou. Deus nos criou como criaturas adoradoras, não é? Mas, amados, durante a semana nós colocamos aí nas redes sociais um tema para nosso encontro de hoje à noite. Você que ainda não está inscrito lá no canal lá do Insta da Atalaia da Verdade, procura lá, Atalaia da Verdade, segue. Segue também PR Kleber Couto, que a gente tem alguma coisa interessante para você. Um detalhe antes da gente entrar na mensagem: a oficina do conhecimento que a gente estava realizando presencialmente toda segunda-feira à noite, agora vai ser no modo virtual. Já começamos quarta-feira passada, através do canal do YouTube, do CEADEB TV. Então você procura lá no YouTube CEADEB TV e você vai ver lá, vai começar uma playlist só de oficina de conhecimento. Por quê, pastor? Porque facilita para todo mundo. Você vai poder assistir em casa, a hora que você quiser. Só para vocês terem ideia, na segunda-feira passada, nós tivemos aqui 14 pessoas. Essa semana eu já tive 1000 pessoas assistindo a oficina do conhecimento pelo YouTube. 1000. Então nós saímos de 14 para 1000 no primeiro. Não é? Então você pode se inscrever lá no CEADEB TV, ativa o sininho e toda semana, entre terça e quarta-feira, a gente publica uma nova aula sobre oficina do conhecimento. Mas essa semana o tema parece que foi repetido. Eu já falei sobre isso aqui na oficina do conhecimento, setembro do ano passado, janeiro desse ano, e de novo eu venho com esse tema: Deus não se esqueceu de você. Nós já tivemos 2 mensagens nesse caminho. Por quê? Porque na verdade nós percebemos na nossa lida pastoral que há algo que está contaminando o coração do homem. Há algo que está infeccionando a alma do ser humano. Há um vírus se alojando em nosso ser. E há um vírus chamado vírus da solidão. É incrível, mas nós vivemos um paradoxo, um contraditório. Um mundo de tecnologia digital, em que nós temos ali ferramentas para nos aproximar. Ela aproxima pessoas distantes, mas por incrível que pareça, afasta pessoas que deveriam estar perto. É comum você chegar no restaurante e encontrar numa mesa com 5, 10 pessoas, todo mundo de cabeça baixa, no seu celular, fingindo que não tem ninguém ao seu redor. Então, isso tem trazido um problema na alma do ser humano muito grande. Outro detalhe: as famílias estão dilaceradas. Nós vivemos uma sociedade hoje conturbada, uma sociedade em que algo muito raro é uma família organizada. Parece que o diabo ele conseguiu o projeto dele. Ao longo dos anos, das décadas, foi se trabalhando no sentido de destruir a família, e o diabo, infelizmente, tem conseguido isso. Pais separados, filhos sem pais, filhos abandonados pelos pais, pais disputando guarda de criança na justiça, pensão alimentícia, dificuldade de reconhecimento de paternidade. É uma luta. O ser humano está vivendo um drama dentro da família. Essa semana eu voltava de Salvador já pela noite alta, e um amigo meu muito próximo, que não é cristão e que se diz ateu, ligou para mim e perguntou: Kleber, olha só como nós estamos. O que é que está acontecendo, Kleber, com as escolas? O que é que está acontecendo com esses ataques às escolas? Como nós conseguiremos resolver esse problema? Eu falei: infelizmente, não tem como resolver a curto prazo. Infelizmente vai piorar, porque nós estamos testemunhando, você está testemunhando um mundo sendo dilacerado. Sabe por quê? Porque se decidiu tirar Deus da história, e sem Deus a vida é um caos. Então nós temos aí pessoas solitárias, famílias dilaceradas, sociedade sem Deus. Por isso que o tema é: Deus não se esqueceu de você. E eu quero convidar para a nossa meditação um outro texto que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 1
a 18. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 18. Eu queria chamar o Wesley aqui. Vem cá, Wesley. Vem cá, por favor. Lê esse texto aqui para mim. Graças a Deus, meus irmãos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sei sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazes a obra de um evangelista, cumpre o teu mistério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galáxia, e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquio a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Obrigadão, Wesley. O Wesley, para quem não conhece, é quem faz, é advogado, viu? Trabalha com direito previdenciário, mas é quem faz aqueles videozinhos curtos que toca no coração da gente. Toda vez que eu assisto um vídeo de Wesley, eu choro. Agora, por falar em chorar, eu pedi a ele para ler esse texto, porque todas as vezes também que eu leio esse texto aqui, eu acabo chorando também. Esse texto é um texto escrito pelo apóstolo Paulo, já nos últimos momentos da sua vida. Paulo estava preso, Paulo estava sendo acusado injustamente pelo Império Romano de ter sido um líder que tinha tocado fogo em Roma. Ele teria liderado o incêndio a Roma. Então ele estava sendo acusado injustamente e ele estava já na porta de ser decapitado. Na iminência, pouco depois, ele vai para ser decapitado. Então o apóstolo Paulo deixa esses últimos textos aqui como um texto de despedida de alguém que passou a vida inteira servindo ao Senhor e acabou seu ministério preso, acusado injustamente e, o pior de tudo, abandonado por todos. A grande questão é, quando você começa a ler a partir do versículo 6 em diante, você percebe que Paulo vai se despedindo e no meio dessa despedida no versículo 10, ele fala de Demas, que o tinha desamparado, amando o presente século, Crescente também tinha ido para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas estava com ele. E vai, Alexandre o latoeiro, enfim, todos ali tinham abandonado Paulo. Todos tinham abandonado Paulo. Preso, isolado, solitário, abandonado. Paulo tinha tudo para
chutar o pau da barraca, para desistir, para proferir palavras de maldição contra Deus. De que adianta, Deus, eu tenho entregue a minha vida ao teu evangelho? De que adianta te servir e agora acabar desse jeito? Nós somos assim. Nós somos desse jeito. A gente adora a Deus quando tudo está bem. Quando tudo está num lugar, a gente levanta os braços, se alegra e chora. O problema é quando a gente está sendo, está sendo provado, passado por dificuldades, por lutas. E principalmente pelo abandono. Porque a dor do abandono é uma dor muito forte. É tão forte que a gente não consegue se livrar dela sozinho. E esse abandono vem de muitas maneiras. Eu, estudando para falar para vocês aqui nessa noite, eu descobri uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos por um grupo de estudiosos que selecionou 40 pessoas para estudar o efeito do abandono na mente humana. E eles chegaram à conclusão que a dor do abandono é igualzinha a uma dor física de alguém que foi espancado fisicamente. A dor do abandono é igual a uma dor física, né? Agora tem um detalhe curioso, muito forte. Você vai ouvir nessa noite que Deus não te abandona, Deus não te deixa só, nunca te deixa só. Estou dando um spoiler do final da pregação. Mas, se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46, aconteceu algo diferente ali. Mateus 27 e 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Estas palavras são palavras de Jesus. Eu disse aqui que a palavra vai ser encaminhada para a ideia de que Deus não te abandona. Deus não nos abandona nunca. Mas houve um momento, ali na cruz, em que alguém que não deveria ser abandonado, foi abandonado por Deus. Não havia razão nenhuma para Deus o abandonar. Mas ali na cruz, ele experimentou a mais profunda solidão que a humanidade um dia já experimentou. Ali na cruz, o Deus criador de todas as coisas, o Verbo, aquele que habitava as regiões celestiais, foi abandonado pelo Pai, sozinho, sem ninguém do seu lado. Jesus morre na cruz. Mas o detalhe é que quando Deus abandonou Jesus na cruz, esse abandono de Deus ao seu Filho significa que Deus não nos abandonou. Pegou a mensagem? Deus abandonou o seu Filho na cruz, porque Deus não te abandona. Ele te ama de um modo tão inexplicável, tão profundo, tão singular, tão único, tão perfeito, tão pleno, que Ele foi capaz de abandonar o único Filho dele, para que você não se sentisse só, para que você não estivesse só. Ele abandonou Jesus na cruz, porque em Cristo nós tivemos os nossos pecados perdoados. Aí é que está o segredo. Paulo sabia disso. Paulo sabia que as pessoas nos abandonam. Paulo entendia que a natureza humana é falha e pecaminosa e limitada. Eu sei que você deve ter vivido, ou pode ter vivido, algum drama com seu pai, algum drama com a sua mãe, algum drama com a sua família. Mas eu te convido nessa noite para você mudar o seu ponto de vista, para que você possa liberar o perdão para alguém que te abandonou algum dia, porque simplesmente, talvez ele tenha feito isso, porque ele se sentia também abandonado. A vida da gente é uma escalada de erros, é uma sucessão de erros. Tudo aquilo que eu recebo de alguém, de mal, de ruim, de pecaminoso, eu acabo retribuindo também com o mal, com o ruim, com o pecaminoso. Então é uma cadeia que nunca se quebra, porque mal gera mais mal, perversão gera mais perversão, abandono
gera mais abandono, e solidão gera mais solidão. E esse ciclo nunca se encerra. Se você nunca foi abraçado por alguém, você vai ter dificuldade de abraçar. Se você nunca se sentiu amado por alguém, você vai ter dificuldade de amar. Mas a questão é, teu pai e a tua mãe também viveram os dramas dele. Eles passaram pela mesma sensação que você está passando. Eles sofreram, como você também pode ter sofrido nas mãos dele. Então, ao invés de você criticar o teu pai ou a tua mãe ou quem quer que te abandonou, entenda que ele precisa da misericórdia de Deus, assim como você também precisa, assim como eu também preciso. Então só tem uma maneira de eu quebrar esse ciclo, só tem uma forma de eu interromper essa cadeia, é liberar o perdão. Liberar o perdão e entender que pode o mundo todo te abandonar, mas existe um que não vai te deixar só em nenhuma circunstância. Eu quero que você pense e se avalie e olhe para o seu interior, para as suas emoções, de tal modo que você perceba se você sente essa solidão na alma. Porque às vezes acontece. A dor da solidão também é semelhante à dor do abandono, à dor do desprezo. E aí eu comecei a pesquisar sobre a solidão, e às vezes você está no meio da multidão, você está no meio de uma grande quantidade de pessoas, e mesmo assim, você se sente só. Já passou por isso? Eu já passei algumas vezes. No meio de uma grande quantidade de pessoas, eu me sentia só. E existem outras situações em que você está só, mas você não se sente solitário. Então, um detalhe curioso é, a solidão não depende de quantas pessoas estão ao seu lado. A solidão é algo que está dentro de você. É uma perspectiva de mundo. É um observar do universo em relação a você. É uma sensação de abandono, de que você não tem ninguém por você. Isso é a sensação da solidão. Mas eu te convido para você abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 49, versículos 15 e 16. Não existe lugar onde nós estejamos em que Deus não esteja também. Isso aí foi o texto que eu li aqui na última pregação sobre esse tema. Pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, Deus diz assim: eu todavia não me esquecerei de ti. Josué capítulo 1 versículo 5, está escrito assim, Josué capítulo 1 versículo 5: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus disse para Josué, mas vale para você e para mim: não te deixarei, nem te desampararei. Está acompanhando a mensagem? Não te deixarei, nem te desampararei. Toda vez que bater no seu coração um sentimento de solidão, um sentimento de abandono, um sentimento de vazio na sua alma, de que ninguém se importa com você, lembre-se, Deus não te deixará, nem te desamparará. Para terminar, Salmo 68:6. Salmo 68:6 diz assim, me acompanha aí: Deus faz com que o solitário viva em família. Pegou a ideia? Se você chegou aqui se sentindo sem família, Deus faz com que o solitário viva em família. Deus liberta aqueles que estão presos em grilhões. Agora os rebeldes habitam em terra seca. Deus está convidando para você experimentar uma nova perspectiva de vida. Deus quer que você se sinta família dele. Sabe por quê? A relação que nós temos com Deus é tão forte que Ele nos convida para travar uma relação de pai com filho.
pai com filho. Eu não estou só. Eu tenho um Deus comigo que me trata como filho dele. Em Cristo Jesus, eu sou família de Deus. Então, em nenhum momento você precisa se sentir abandonado, desprezado, rejeitado, rechaçado. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês precisam receber a autoestima de ser filho de Deus. Eu vou repetir essa frase. Vocês precisam receber a autoestima de ser filho de Deus. Você pode bater no seu peito nessa noite e dizer assim: eu sou filho do Eterno. Eu sou filho do Deus vivo e Criador de todas as coisas. Eu sou filho daquele que tem todo o poder nas suas mãos. E Ele me prometeu, e eu não vou abrir mão dessa promessa. Ele jamais vai me deixar só. Então, quando você estiver com o seu coração dilacerado pelo sentimento de solidão, entenda: Deus está aí contigo. Deus está do seu lado. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos ficar de joelhos nessa noite? Deus santo, vivo e poderoso.